Olá pessoal do 8201, meus alunos do Fundamental do SEM Florencio Aires. Aqui quem vos fala é o professor Oide Carvalho de Moura, professor de História de vocês. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, tem a ver com trabalho, tem a ver com exploração, tem a ver com modernidade, né? Isso aqui é um martelo, né? Um dos símbolos mais importantes do trabalho humano, né? E baseado nele nós vamos perceber o que foi a Revolução Industrial, a partir de uma ferramenta de mão para grandes máquinas, né? E o que ela gerou no nosso cotidiano, tanto social como econômico, né? E aí surge até a sociologia, né? Como uma matéria para explicar esse momento, né? E aí surge também a figura de Karl Marx, né? Baseado na Revolução Industrial, ele descobriu que existia mais-valia, né? Que é quando o trabalhador trabalha e não recebe pelo que trabalhou, né? E enriquece o patrão. Descobriu, inclusive, que não é dinheiro, não é mercadoria que gera riqueza, é trabalho humano mal remunerado, né? Aí ele chama o termo mais-valia, né? É o trabalho que a pessoa trabalha sem receber pelas horas, que não recebe pelas horas trabalhadas, né? Então a Revolução Industrial, ele é um marco do capitalismo, né? E apresenta todas as suas contradições, tá bom? Mas antes, eu queria mostrar uma música do Bob Dylan, né? um grande cantor americano, Bob Dylan, né? E ele tem uma música chamada Like a Rolling Stone, que em português seria como um andarilho, né? A tradução seria como um andarilho. E essa música, depois você pode ver na internet, né? Like a Rolling Stone, né? É escrita, né? Mas é Like a Rolling Stone, né? Mas é como um andarilho, né? Em português. Vocês podem clicar assim, né? E ver essa música traduzida. E ela fala um pouco dessa pressão do capitalismo sobre as pessoas, né? Como essa questão de você ser explorado ganhando dinheiro, né? Que você pensa que está fazendo a coisa certa, né? Mas você sabe que por trás disso tudo você está sendo explorado, né? E aí ele reduz muito isso. Ela foi tema de um filme sobre Karl Marx, né? Chamado Jovem Marx, né? E no final do filme ela aparece, né? Como conclusão de uma crítica ao capitalismo, tá bom? Uma crítica bem assim animada. Então vamos ouvir um pouco dessa música que é muito contagiante para eu entrar depois no tema. Pois é, gente. Depois vocês vão ver essa letra dessa música aí, né? Ou então mando depois traduzida para o grupo de vocês, para vocês depois acompanhar a tradução dessa letra, do que ela diz. E a Revolução Industrial teve início no século XVIII na Inglaterra, né? Com a mecanização dos sistemas de produção, enquanto na Idade Média era o artesanato, né? Era a forma de produzir mais utilizada, na Idade Moderna tudo mudou, né? A burguesia industrial, né? Doida, ávida por maiores lucros, menores custos de produção acelerada, buscou alternativa para melhorar e aumentar a produção de mercadorias, né? Também podemos apontar o crescimento populacional na Inglaterra e em outros países europeus. Porque com o aumento da população, também você tinha mais demanda, né, de produtos e mercadorias. Mais pessoas estavam comprando, fazendo e comprando mercadoria, né? Onde quanto maior a população de um país, mais ela compra. Daí a China, né? A China cresce muito também porque é muito populosa, tem gente para comer todo dia, para comprar, e cresce aí seus 12% ao ano, né? Um crescimento astronômico. Nós, se for crescer, cresce 3% ao ano, né? Então, isso melhorou muito, né? E também porque o crescimento populacional, você tinha um mercado de reserva, né? Quem não quisesse ganhar aquele salário baixo, o outro achava que estava na miséria, tá bom? Quais foram as principais causas da Revolução Industrial, né? Necessidade do aumento de produção para atender a demanda por produtos industrializados, né? Interesse de aumento de lucro da burguesia, né? Uso de máquinas a vapor nas indústrias e o uso de mão de obra assalariada, um salário muito baixo por sinal, né? Quer dizer, eram as características dessa Revolução Industrial, né? E também você tinha, mas por que foi feita na Inglaterra, né? Por que não foi feita na França, na Espanha, na Itália? Gente,
Porque existia uma coisa, pioneirismo inglês. O que é pioneiro? São os primeiros a fazer as coisas, né? E os ingleses, eles tinham muito isso, né? Eles fizeram isso porque a Inglaterra reunia uma série de condições econômicas e políticas, sociais e tecnológicas que favoreceram o início desse importante processo revolucionário na área de produção. E os principais motivos desse pioneirismo inglês? Qual foi, gente? Havia na Inglaterra grande quantidade de capitais privados e estatais, né? Acumulados por investimentos da nascente indústria deles. E esses capitais, gente, tiveram como origem principalmente a exploração colonial e o comércio marítimo. Você lembra que eles fizeram na Índia? A rainha da Inglaterra falava que a Inglaterra é o país, é a nação onde o sol nunca se põe. Porque enquanto é de noite na Inglaterra, do outro lado do mundo, na Austrália, né, na Europa, nas Américas, né, na Ásia, lá na Nova Zelândia, né, no Canadá, estava produzindo também. Né? E o comércio marítimo, eles tinham uma grande frota marítima, né, o mercantilismo ali. Né? A Inglaterra era um país que era uma ilha, então tinha muito capacidade, tinha uma grande armada militar, né? Tinha até corsários, que eram piratas pagos pelo governo, né, para poder atacar navios e tudo. Então isso foi acumulando, né? A mão de obra em grande quantidade para essas indústrias, né? Grande parte dessa mão de obra que tinha origem na zona rural, né, migrou para as cidades, para trabalhar nas fábricas. Lembra, teve uma lei dos cercamentos ali, né, no século XVII, que os camponeses foram expulsos das terras comunais, né, que eram terras comuns, né, quase sociais, quase comunistas, né, comuns a todos, né. E teve início no século XVII isso. Então, expulsaram os camponeses do campo que plantavam para poder criar ovelhas. Para quê? Para que os teares mecânicos pudessem produzir a linha, né? o óleo e carvão da semente do carvão, do algodão, né? E também o algodão para fazer roupa, fios, tecelagem, né? Entendeu? Para poder a indústria competir, tá bom? E existiam territórios de grandes matérias-primas, né? Tinha muito minério de ferro, lã e algodão, né? na Inglaterra, né? E fonte de energia, o carvão mineral, porque o carvão mineral não tinha petróleo naquela época, né? Era muito difícil. O que estava mandando ali era o carvão. E a Inglaterra tinha de sobra carvão. Né? Até hoje tem muito carvão na Europa, né? Na Inglaterra, né? Essenciais para o funcionamento das indústrias do período. E também a ética protestante, lembra? Porque, principalmente calvinista. Porque o calvinismo, ele era brigado na Igreja Católica porque ele achava que tinha que ficar rico aqui, que o juro não era pecado, né? O lucro não era pecado, porque o homem que com seu trabalho e com seu dinheiro, ele só era rico porque era predestinado por Deus a ser rico. Isso tirou a culpa de muita gente, né? Então a burguesia também teve que explicar essa questão ideológica, né, da igreja, né? E a burguesia tinha uma grande afinidade com o protestantismo, né? Que não condenava, né, a riqueza e nem o lucro. Ao contrário, né, da igreja católica naquele período, né? E também teve os avanços da tecnologia. Quais foram? O século XVIII foi marcado pelo grande salto tecnológico nos transportes e máquinas, né? As máquinas a vapor e principalmente os gigantes tiares, né? E revolucionaram o modo de produzir, né? Porque era mais rápido, mais dinâmico, né? Atendia a demanda. Se por um lado a máquina substituiu o homem, gerando milhares de desempregados, por outro lado baixou o preço de mercadorias e acelerou o ritmo de produção, né? Quer dizer, mercadoria mais barata, mercado consumidor mais atrativo, né? E as pessoas começaram então, e também dinâmico, né? Porque uma coisa revoluciona a outra, né? E como é que era a fábrica, gente, naquela época? Gente, o lugar de trabalho na Revolução Industrial era péssimo, porque todo mundo foi para a cidade, tinha muito mão de obra, as pessoas moravam, primeiro que elas moravam em situações precárias, né? Em lugares amontoados, em cortiços, né? Onde pegava muitas doenças, né? Pegava muitas doenças, gripe, difteria, né? Morria muito rápido naquela época. Uma pessoa na Revolução Industrial, a gente vivia no máximo 35, 40 anos. Né? Era muito pouco, né? E muita gente ia no bar, né? Beber no bar, né? Porque o bar era o lugar que eles podiam
né? Ou nos bordéis gastavam o que tinha. Aumentava muito a criminalidade, né? E você tinha que trabalhar. Tinha até leis duras contra a vadiagem. Mas nem todo mundo, não tinha trabalho para todo mundo. Mas tinha um grande mercado de reserva. Porque pagava tão mal, trabalhava tanto, que se você não quisesse ser preso, você pegava aquele emprego. Se você não quiser, tinha outro lá sobrando, que automaticamente substituía você, até por menos salário. Entendeu? O capitalismo é assim, ele é selvagem. Entendeu? E como eram as fábricas? Eram precárias, né? Eram ambientes com péssima iluminação, abafados e sujos. Os salários recebidos pelos trabalhadores eram muito baixos. Chegavam a trabalhar, gente, até 18 horas por dia. Com trabalho infantil e também trabalho feminino, né? Foi muito grande nessa época a exploração da mão de obra infantil e feminino, né? E não havia lei trabalhista, férias, 13º salário, auxílio-doença, desemprego, semanal, remuneral ou qualquer outro benefício, né? Você morria, tinha outro para substituir você. Quantas mãozinhas não eram cortadas nos teares, né, com a linha, né? Quantas não eram no morrer de tuberculose, né? Porque aquele algodão com frio pegava, né? Não tinha caleficação, né? Que é o calor. Era complicado demais, entendeu? E recebia castigo físico. Se não trabalhasse bem, recebia palmatória, né? Ficava sem comer, entendeu? Muitas faziam xixi e defecavam na roupa, né? Era um trabalho super desumano, entendeu? Então, e se você ficar desempregado, né, você ficava sem nenhum tipo de auxílio, né, e passava por situações de precariedade, né, pobreza extrema, né. Mas os trabalhadores, reação. Aonde tem um opressor, existe um oprimido que se revolta. Não adianta. É a lei, né, reação, né. A lei da ação é reação. Se joga uma bola devagarzinho, ela vai vir devagarzinho. Se joga uma bola forte, ela vem forte, né? E aí, quanto mais a pressão era maior, mais a revolução era maior. Então, houve muitas revoltas de trabalhadores, né? Porque as ideias socialistas de Karl Marx, como ele e Engels, né, fizeram um livro chamado o Manifesto... Como é que é? O Manifesto Comunista, né? E escreveu um livro chamado Capital, que explicava tudo isso, né? As contradições do capitalismo, a exploração, né? E com a imprensa e os jornais, isso proliferou, né? Disseminou por toda a Europa, né? Então as pessoas ficaram mais conscientes. E aí surgiram os trades unions, né? Que eram uma espécie de sindicato, né? Com o objetivo de melhorar as condições de trabalho dos empregados, né? Havia também gente que quebrava as máquinas, né? Porque as máquinas... Uma máquina substituía o emprego de 1000 pessoas. Eram os luditas, né? Tinha Lud, que era um cara radical, ele quebrava as máquinas para poder gerar emprego, né? Ou até mesmo com a finalidade de quebrar as máquinas para as pessoas não trabalhar e assim não furar as greves, né? Para pressionar os patrões a aumentar os seus salários, né? E negociar as melhores condições de trabalho naquela época, né? E eles invadiam as fábricas, destruíam seus equipamentos, numa forma de protesto e revolta contra as condições de trabalho, né? Outro movimento foi o cartismo, né? Que já trabalhava a questão de uma carta do trabalho, né? A carta do trabalhador, com os direitos, com tudo, né? Ele era mais brando, né? Na forma de negociar, né? E optou pela via política, né? Tentar eleger alguém para o parlamento, forçar as negociações, a negociação, né? E conquistou diversos políticos para os trabalhadores. Foi muito importante, né? Esse movimento. Cada um contribuiu como pôde, tá bom, gente? Bem, gente, esse aqui foi um pequeno resumo da Revolução Industrial, né? Como vocês puderam ver. Essa é a primeira Revolução Industrial, né? Que foi a Revolução Industrial da época das máquinas, dos teares, do carvão, né? Da máquina a vapor, né? Depois tem a segunda, que é quando surgem os automóveis, né? Aí entra a época da exploração do petróleo. E depois chegou a terceira, né? Com a descoberta no Vale do Silício, né, para fazer semicondutores, nasce a informática, nasce os computadores, né, nasce a internet, né, e aí nasce a era da informática, né, a era da informação. Essa que nós estamos vendo hoje é a terceira revolução industrial. Só para reforçar, a primeira foi a máquina a vapor, né, e o uso do carvão e os teares mecânicos, né, mecanização. Depois nós tivemos a descoberta do petróleo, os carros, né, o Fordismo, né, até o modo de trabalhar em série, produção em série, o Fordismo, né. Lembra do filme do Charlie Chaplin? Que ele começa a apertar um monte de parafusos assim, numa mesa, né? Quer dizer,
um tipo de alienação, né? Sabe só fazer aquilo, né? Que ele acaba ficando doido no filme, né? Tempos modernos no filme, né? Vai aparecer umas imagens aí dele apertando os parafusos, né? No filme Tempos Modernos. É um filme que critica. Esse é o filme que eu tinha que passar para vocês um dia, porque ele é muito engraçado, ele é mudo, mas ele fala direitinho como é a Revolução Industrial, né? Traduzida na visão de Charlie Chaplin, né? Do Carlitos, tá bom? E aí você tem a terceira revolução industrial, que é a da internet, né? A da informática da internet, que é que nós estamos vendo hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e deixe aqui o meu abraço, façam críticas e sugestões sobre essa aula, né? E depois a gente continua o debate através do grupo, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau!